Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal Versos para a Vida. No vídeo de hoje a gente vai refletir sobre um verso que vai nos dizer como é que a gente pode receber o perdão de Deus. Agora tome muito cuidado em alguns detalhes desse versículo para que você comece a refletir da forma certa. Eu aqui separei 1 João 1:9, que nos diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que, como eu sempre falo nesse canal, para tudo que a gente vai fazer tem uma condicional. Então, a gente começa a refletir sobre o verso logo no início. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é sempre fiel, Ele está sempre pronto para nos perdoar. Porém, tome muito cuidado, porque quando Ele te perdoa, Ele não te dá o direito de pecar novamente. E muitas vezes as pessoas pedem perdão e continuam fazendo a mesma coisa. O perdão de Deus não te dá liberdade de você fazer a mesma coisa o tempo todo. Logicamente que todos nós somos pecadores e a própria palavra de Deus fala sobre isso. Mas você precisa entender que, para que você seja perdoado de fato e de verdade, você precisa se arrepender verdadeiramente e parar de fazer aquilo que você fazia. Você pode estar pensando, mas Joaci, você acha que é muito fácil? Não, sabemos que não é muito fácil, principalmente se for algum pecado relacionado a vício. Mas se você pedir com o coração quebrantado, pedir a Deus para que Ele te ajude a se libertar, Ele vai fazer isso. E Ele vai ver pelo seu coração se você está falando a verdade e se você de fato está querendo se libertar disso. Se você está querendo parar de fazer aquilo que te faz pecar. Então tome muito cuidado, porque não é só confessar, é você parar de fazer. Logicamente que no meio do caminho pode ter algum tipo de deslize, mas no mesmo pecado há um problema, tá? Então, assim, cuidado para que você não esteja com um pecado de estimação. Outro ponto importante é que não existe níveis de pecados para Deus. Um pecado que você acha pequeno pode ser muito agressivo para Deus. E você está sofrendo alguma consequência com relação a isso. Lembre-se que Deus perdoa o seu pecado, mas Ele não vai tirar a consequência do ato. Não adianta. Se você parar para analisar, a própria Bíblia, um dos trechos mais conhecidos é quando Jesus foi crucificado. E ao lado dele tinham dois ladrões, certo? Um deles pediu para que ele lembrasse dele assim que ele estivesse no paraíso. E Jesus o perdoou, porque viu o coração dele, certo? Que ele realmente estava arrependido. E o outro estava o tempo todo zombando. Mas entenda o seguinte: Jesus, Deus o perdoou, mas não tirou da consequência da cruz, porque ele era um meliante, ele era um assaltante, ele era um cara ruim. Então ele se arrependeu, mas a consequência da morte na cruz continuou. Então Deus não vai tirar a consequência do seu ato. Entenda isso. Você pecou, para toda atitude tem uma consequência. Agora Ele vai te perdoar, certo? Ele vai entender, vai ver se você realmente está arrependido, vai te tratar e, consequentemente, você vai parar de fazer aquilo que é errado. Outros versos também que eu trouxe aqui para a gente refletir é o seguinte: Salmos 32:5 nos diz o seguinte: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então veja que novamente ele fala aqui sobre reconhecer. Todos nós temos que nos arrepender, reconhecer que estamos errados, certo? E confessar, para que nós sejamos purificados e perdoados. Outro verso interessante está lá em Provérbios 28:13, que nos diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então veja, que em Provérbios está dizendo que quem esconde não vai prosperar, e Deus está de olho, naturalmente, certo? E quem os confessa e os abandona encontra misericórdia de Deus. Então você precisa abandonar. E novamente, como eu falei, muitas vezes é difícil por ser um vício, mas você precisa pedir a Deus para que Ele liberte você, e Ele vai lhe ajudar se você de fato estiver confessando verdadeiramente com o coração inclinado a
tirar isso da sua vida, a parar de fazer isso. E também tem um verso legal que está lá em Tiago 5,16, que nos diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui ele está te dando um conselho. Encontre uma pessoa em Cristo, converse com essa pessoa. Diga para ela que você está com um problema sério, que você não consegue se libertar disso, para que ele ore por você, ele ou ela, tanto faz. E um ore pelo outro, porque naturalmente todos nós somos pecadores. Se a gente parar para analisar um verso que está bem aqui na minha frente, diz o seguinte, Provérbios 29. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? E outro também que está lá em Eclesiastes 7,20, todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Então, Deus sabe da nossa limitação, Ele sabe que nós somos pecadores, mas a ideia de santificação, de purificação é gradual, é dia após dia, é uma luta a cada dia. Você vai sempre se negando às investidas do inimigo, sempre pedindo discernimento a Deus para que Ele te guie e não permita que você tropece. Então você precisa, se não está conseguindo sozinho, pede ajuda. E lembrando, o perdão de Deus está para todos nós. Basta que você peça isso a Ele, que você confesse os seus pecados, que você aceite Jesus como seu Salvador. Você precisa entender que tem a sua parte a fazer. Não é só Deus que tem a dele. Na realidade, Ele já fez tudo o que deveria fazer por nós. Agora, nós temos que fazer a nossa parte e nos inclinar para chegar mais próximo de Deus, para termos a nossa salvação. Então, entenda, para tudo que você for ler, você sempre pare para analisar a condicional. A gente sempre tem a nossa parte a fazer. E eu te aconselho, leia a palavra todo santo dia. Deus quer falar contigo, não tem o costume de ler, Joaci. Lê um único versículo por dia. Se inscreve no canal. Todo domingo às 10 horas tem uma reflexão nova sobre o versículo para que a gente possa refletir. E dentro desse versículo, eu sempre trago outros que estão relacionados a ele para que a gente possa aprender ainda mais, certo? E como sempre, eu termino com uma oração para que a gente possa crescer, que Deus sempre esteja com misericórdia sobre nós. Paizão, obrigado por mais esse dia de reflexão, que o Senhor nos mostre o que a gente precisa mudar, nos dê força e consciência que a gente precisa confessar os nossos pecados para que o Senhor nos perdoe e que sejamos purificados. Mostra, Pai, o que a gente não está vendo, os pecados que a gente está cometendo, mas não está enxergando, para que a gente possa voltar ao teu caminho, que é sempre o melhor, é o bom, perfeito e agradável. E é em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém, amém e amém. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Todo domingo às 10 horas tem uma reflexão nova e compartilha com alguém para que a gente possa crescer junto. Esse canal tem a proposta de trazer estudos bíblicos baseados em reflexões de alguns versículos, de alguns versos, para que a gente possa crescer juntos sempre no caminho de Deus. Para mim é sempre um prazer compartilhar, até porque para mim é mais que uma obrigação depois de tudo que Deus já fez na minha vida e que ainda vem fazendo. Eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like e não esquece de compartilhar. Um forte abraço para você, fica com Deus e até o próximo domingo. Até mais.